Esse é uma obra do gênero Isekai. Para você que não sabe o que é um Isekai, trata-se de uma história onde o personagem é transportado para outro mundo, ou mesmo acaba morrendo em seu mundo de origem e renascendo em um novo mundo, como é o caso dessa obra. Grey era um rei que acabou morrendo e renascendo em um novo mundo. Apesar disso, ele ainda mantinha sua consciência, embora não se lembrasse da forma como havia morrido em sua vida passada. Ele nasce em meio a um mundo mágico e agora se chama Arthur. Desde cedo ele busca entender como a magia funciona nesse novo mundo e deseja se tornar um grande mago algum dia. Esse é uma obra perfeita para quem curte o gênero Isekai e adora história com criaturas mágicas, magia, guerra e personagens bem construídos que vão fazer com que cada novo capítulo seja emocionante. Acompanhe a jornada de Arthur nessa nova vida e descubra sua verdadeira missão. Boa jornada, jovem aventureiro! A história se inicia com o protagonista passando pela experiência da qual muitas pessoas falam quando passam por um evento de quase morte. Ele se depara com aquela luz branca, que dizem ser a luz no fim do túnel. E lá estava ele se perguntando como havia morrido. A última coisa da qual se lembrava era de estar em seu quarto. Ele observava a cidade de cima através da janela de seus aposentos quando começou a sentir seu corpo estranhamente pesado, então se deitou. Ele se pergunta se teria sido envenenado ou assassinado e tenta se forçar a lembrar. Ele tinha muitos inimigos, afinal era um rei. Seu nome era Grey. Bom, não importava o quanto ele buscasse entender a forma como morreu, nada poderia ser feito. Ele apenas torce para que não se depare com um coro de bebês com asas quando chegar ao final desse túnel. Ao finalmente alcançar a luz, sua visão começa a esclarecer e então ele ouve uma voz parabenizando os pais de um novo bebê que havia nascido, um menino, e percebe que se tratava dele mesmo, e que ele havia acabado de nascer. Ele é tão lindo, ouve de uma voz feminina, ele tem seu cabelo, diz uma voz masculina. São seus pais amorosos que expressaram grande alegria desde o momento do seu nascimento. Ele se sente cativado pelo sorriso brilhante e acolhedor de sua mãe nesse primeiro contato, e ao ver o pai pensa no quanto ele parece forte e um olhar afiado e pensa que ele deve ser um homem severo, mas logo muda de ideia ao ver que ele agia de uma forma um pouco boba ao tentar interagir com o mesmo sendo um recém-nascido. A mãe já dá uma pequena bronca no pai deixando ele com cara de bobo. Ao ser levado para casa ele percebe que seus arredores parecem bastante normais, mas ele não tem ideia de onde está. Com o passar das semanas ele observa mais o seu núcleo familiar, onde a mãe, embora fosse uma mulher gentil e de bom coração, era quem tomava as rédeas da família, e se chamava Alice. Já o seu pai se chamava Reynolds e era um homem confiável e carismático, embora às vezes ocasionalmente apresenta-se um comportamento meio infantil. Já ele havia recebido o nome de Arthur. Embora ele tivesse nascido em uma família amorosa, ele passava por dificuldades que não desejava nem ao seu pior inimigo. Naquele corpo de bebê ele mal conseguia ter controle sobre os seus membros e não conseguia controlar suas necessidades fisiológicas. O que mantinha a sua sanidade com aquela situação talvez fosse os anos de fortalecimento mental como um rei, ou talvez fosse uma fagulha de esperança de que aquilo fosse apenas um sonho. Para ele parecia que havia sido transportado para o passado, um período arcaico. Quando sua mãe andava carregando pelas ruas, ele observava as pessoas andando normalmente carregando armas e se perguntava se aquilo seria normal por ele estar no passado. Após analisar os arredores nessa oportunidade que teve ao sair com sua mãe, ele se sente mais confiante a respeito do que o esperava. Seu pai, ao chegar em casa, tenta interagir com o mesmo ao pegando no colo e o joga para cima querendo brincar com o filho, mas logo é repreendido pela esposa, pois poderia acabar o derrubando. Ele acaba sentindo o efeito daquela ação em seu corpo frágil, mas o pai acaba insistindo dizendo que quando era pequeno seu pai também brincava com ele daquela forma, e que Arthur parecia estar se divertindo com aquilo, então começa a girá-lo e faz com que o mesmo acabe batendo com a perna e a machucando. Reynolds ao ser repreendido por Alice, que coloca a mão em seu ombro de forma ameaçadora, logo o pequeno Arthur começa a chorar. A cena é cortada para Alice tentando acalmá-lo enquanto Reynolds aparece em um canto com alguns galos na cabeça depois de ser repreendido pela esposa. Então Alice diz que cuidará do machucado e o cura usando magia. Nesse momento Arthur percebe que, ao contrário do que pensava, ele não sabe nada sobre esse novo mundo. O capítulo se inicia com Arthur falando um pouco sobre coisas que se lembrava da sua vida passada. Ele era um rei, liderava exércitos e duelava contra representantes de outros países do mundo todo, mas mesmo com todas essas conquistas, ele nunca se sentiu tão orgulhoso quanto naquele momento, onde ele conseguiu engatinhar pela primeira vez. Ele o faz indo até um espelho onde vê o seu novo corpo.
Mesmo depois de alguns meses ele ainda não havia se acostumado com o seu nome, ele achava Art, que era como seus pais o chamavam, um nome muito fofo para um antigo rei. Ele toca o espelho vendo sua nova forma e admite que é bastante adorável. Se preparem, moças, para terem seus corações partidos. Pensa o neném bastante animado. Seus pais o observavam o tempo todo cuidando para que ele não batesse em alguma coisa e acabasse se machucando. Após isso, Alice o coloca para dormir, mas logo que ela sai, ele sai do berço partindo para uma importante missão. Ele cuidadosamente engatinha até a biblioteca, tomando cuidado para que Alice não o veja. A partir daquele dia ele se esgueirava até a biblioteca todos os dias para ler e conhecer mais sobre aquele mundo. Ele descobre que o continente onde ele nasceu se chama de Caten, e ele é composto por 3 grandes reinos. Elenoir, o reino élfico, localizado nas profundezas da floresta. Darth, um vasto reino subterrâneo, território dos anões. E o reino de Sapin, reino dos humanos, e a região com maior população. Tanto esse mundo, quanto o mundo do qual ele veio antes adotam um sistema de monarquia, com a diferença de que nesse novo mundo o direito de ser rei não pode ser conquistado, ele é herdado. Ele também descobriu que esse novo mundo é menos desenvolvido em comparação com o que vivia antes. Em seu antigo mundo eles possuíam uma força vital chamada de Ki, que era usada para fortalecer o corpo e as armas, mas para tal era necessário um treinamento rigoroso. No mundo atual, no qual ele vive agora há uma força similar chamada Mana, porém eles se diferenciam, pois o Ki se encontra dentro das pessoas, e a Mana está espalhada por todos os lados. Além disso, o poder de controlar a mana é genético, e apenas uma a cada 100 crianças possuem essa habilidade. A mana pode ser utilizada de várias formas, as 2 mais comuns são para fortalecimento e conjuração. Os fortalecedores incorporam a mana em seus corpos, permitindo que ela melhore sua força, agilidade e capacidades defensivas, mas possui uma fraqueza, seu alcance limitado. Já os feiticeiros emitem mana para fora de si, e isso permite que controlem seus arredores de acordo com a sua vontade, porém eles devem usar a mana de fora para complementar os seus feitiços. Alice, sua mãe, é o que eles chamam de emissora ou desviante. Um tipo raro de mago que conjura um tipo único de mana com propriedades de cura. De acordo com o livro que o pequeno Arthur lia, o despertar de um mago ocorre entre o início da puberdade e o fim da adolescência quando seus núcleos de mana se manifestam. Arthur começa a comparar o núcleo de mana com o Ki de sua vida passada, e chega à conclusão de que ambos são estranhamente semelhantes. Ele se recorda que para formar o centro de que as crianças eram ensinadas a meditar, assim elas aprendiam a juntar as partículas de mana espalhadas pelo seu corpo e concentrá-las em um único ponto. Após essa descoberta, Arthur tenta concentrar a sua mana em um único ponto através da meditação e percebe que aquilo está dando certo, mas acaba sendo interrompido por sua mãe. A mesma percebe que ele estava fazendo esforço, e por ele ser um bebê ela não imaginava que ele estaria tentando criar o seu núcleo de mana, então acaba pensando que aquela expressão devia ser porque ele estava com prisão de ventre, mas o pequeno Arthur estava apenas iniciando sua jornada para ser o maior mago do mundo. Logo ela percebe que ele não estava com dificuldades para fazer suas necessidades e nota que ele precisa trocar de fraldas. O próprio Arthur percebe que durante sua concentração acabou sujando sua fralda. Em suas pesquisas, Arthur também descobriu que a falta de desenvolvimento tecnológico desse mundo se deve à existência da magia. O capítulo se inicia com Alice escrevendo enquanto pensa sobre o crescimento e desenvolvimento de Arthur. Já fazem 2 anos desde que Arthur nasceu, e a cada dia que passa ela sente que aprendeu algo novo com seu bebê, e chegou à conclusão de que ele é o bebê mais fofo que existe. Com seus cabelos castanhos avermelhados e olhos azuis celestes que a olhavam de forma inteligente, ela já sabia que se ela não se tornar uma mãe confiável e rigorosa ele iria se ver em apuros no futuro. Não é como se ela pudesse confiar em Reynolds, ela havia o pegado tentando ensinar seu bebê a lutar, o que a deixou furiosa. E isso havia acontecido quando ele ainda estava aprendendo a engatinhar. Ela sorri enquanto continua a escrever. Ela reparou que seu filho adorava ir à Rua dos Comerciantes, que ficava no centro de Asher, por isso, em vez de comprar os mantimentos 1 ou 2 vezes por semana eles iam ao centro da cidade a cada 2 dias. Ele se mostrava interessado em magia e seus olhos brilhavam ao ver itens mágicos ou magos demonstrando suas habilidades mágicas. Alice garante que não está o mimando e diz que isso é para que eles possam ter comida fresca em casa e por motivos educacionais. Ao observar o quanto o pequeno Arthur cresce rápido, ela se pergunta como ele será no futuro. Tendo Reynolds como pai, ela não tem dúvidas de que ele terá interesse em se tornar um aventureiro. Isso a deixava preocupada,
pois haviam muitos jovens tolos que tentavam ganhar fama como aventureiros, mas ela esperava que Arthur conseguisse se sair melhor do que eles. Ela já havia notado seu hábito de se esgueirar até a sala de estudos. Isso acontecia tão frequentemente que a mesma até havia cogitado mudar seu berço para lá. Ela termina sua escrita e fecha o seu diário. A cena é cortada para Arthur de pé em um banco para conseguir olhar através da janela. Do lado de fora seu pai, Reynolds, se alongava se preparando para o seu treinamento. Ele fecha os olhos parecendo muito concentrado, o que deixava o pequeno curioso sobre que tipo de fenômeno mágico ele iria provocar. Então, com um movimento, Reynolds consegue levantar algumas pedras deixando Arthur pasmo. Reynolds tenta arremessar as pedras para longe com seu poder mágico, mas elas acabam caindo próximo a ele. Apesar disso, ele se sente bastante orgulhoso de seu feito, então olha para Arthur e diz seu pai é incrível, mas Arthur ainda parece pasmo ao ver a quantidade de concentração e esforço físico que o pai precisou para fazer algo simples, e conclui que aquilo poderia ser feito gastando menos energia. Alice aparece e faz um pequeno carinho em seus cabelos enquanto se aproxima. Ela logo nota Reynolds treinando e leva um pequeno susto ao olhar pela janela, então fala pelo amor de Deus, ele arruinou o jardim da frente de novo. Apesar disso, ela senta ao lado de Arthur para assistir o treino. Arthur analisa as ações do pai. Ele logo percebeu que o pai era um mago do tipo fortalecedor, e se pergunta que tipo de mago irá se tornar quando seu núcleo de mana despertar. Ele assiste seu pai fortalecer seu corpo com mana e fazer vários movimentos incríveis como um lutador e se sente orgulhoso do mesmo, mas decide deixá-lo treinar. No entanto, o banco no qual ele estava de pé parecia muito alto para ele, que ficou com medo de descer do mesmo, mas ainda assim tentou. Sua mãe logo aparece e lhe pega no colo para colocá-lo para dormir, mas ele não parece gostar muito da ideia, pois queria ler. No entanto, sua mãe diz nada disso, querido, você sabe que é hora de nanar. Talvez depois. Sem muitas opções, o pequeno Arthur tenta apelar para sua fofura para convencê-la, fazendo uma expressão fofa enquanto juntava suas mãos pedindo por favor mama, livros. Alice é atingida pela luz radiante de sua fofura e tenta resistir, mas no final acaba deixando que ele brinque um pouco na sala de estudos. Após ceder à vontade do filho, ela tenta convencer a si mesmo de que não é uma mãe coruja e que crianças da idade de Arthur precisavam brincar bastante e no final não haveria problema já que ela havia feito a sala à prova de bebês. Enquanto isso, Arthur vai em direção à sala de estudos se sentindo envergonhado por ter que usar tal arma, mas tenta se convencer de que aquilo não é vergonhoso e que um guerreiro deve usar todo o arsenal de armas que estiver ao seu alcance. Alice fica observando o filho enquanto ele lia, pensando que ele provavelmente estaria vendo as figuras dos mesmos. Logo eles ouvem um barulho vindo do jardim, então ela diz a não, é melhor que o seu pai não tenha derrubado outra árvore. Já volta Arte. Com a oportunidade criada pela saída da mãe, ele fica sozinho, então logo se concentra e começa a meditar para tentar formar seu núcleo de mana. Ele havia passado os últimos 2 anos trabalhando nisso, juntando as dezenas de milhares de fragmentos de mana espalhadas dentro de seu pequeno corpo, juntando-os próximo ao seu plexo solar. Um brilho começava a surgir no centro de seu peito, ele finalmente havia entendido o motivo pelo qual levava até a adolescência para que o núcleo fosse formado naturalmente. Os fragmentos se moviam muito lentamente até o centro do seu corpo, por mais que ele se concentrasse nisso. Ele estava se esforçando muito, trabalhando arduamente usando o seu corpo e a sua mente e sentia que estava quase lá, quase despertando. Enquanto isso, do lado de fora, Alice via que Reynolds havia derrubado mais uma árvore acidentalmente enquanto treinava, e ria enquanto ele levantava a mesma para tirá-la do local. Arthur só precisava de mais um fragmento, ele podia sentir. De repente, uma grande explosão acontece dentro da casa. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse recap de hoje. Se vocês curtiram o conteúdo e querem mais vídeos como esse, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.